Pois é, a gente está aprendendo tudo aqui, inclusive a usar haste flexível hoje no nosso ouvido, que a gente está falando de zumbidos, coceira no ouvido, com o doutor Marcelo Socchi, que é otorrinolaringologista. Será que isso também pode ser um problema emocional? De repente a alimentação influencia, né, Luquinha? Com certeza, Sol. É tanta pergunta aqui, na verdade, mas olha, toda segunda-feira você confere dicas de saúde para sua boca e hoje o nosso amigo, o Dr. Sorriso, ele vai tirar dúvidas sobre cirurgias em diabéticos. Dr. Sorriso. Olá, Solange. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Foi me enviado um e-mail perguntando se o diabético tem um risco maior de ter problemas com os dentes. O paciente diabético controlado, com os níveis de glicose normais, é considerado um paciente normal. Mas, se os níveis de glicose não forem bem controlados, as chances de desenvolver doença gengival e a periodontite são maiores se comparada às pessoas que não têm diabetes. Se a infecção se instala na gengiva de um paciente diabético, a situação pode ficar ainda pior, porque, como em qualquer infecção, a gengivite pode dificultar o controle glicêmico. Fica mais difícil baixar a quantidade de açúcar no sangue. E ainda podemos ter as complicações associadas às doenças da boca, com a diabetes, tais como doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, doenças renais. E como evitar os problemas de saúde bucal relacionados à diabetes? Deve-se controlar o nível de glicose no sangue. Escove muito bem seus dentes e visite o cirurgião dentista a cada 6 meses. Se você for se submeter a uma cirurgia, deve estar com os exames de sangue em dia, para verificar o controle de glicose. Os pacientes diabéticos controlados podem receber os implantes para repor a perda de seus dentes, mas é preciso manter a diabetes sob controle. Se os níveis de glicose no sangue começarem a subir, inflamações e infecções na gengiva podem aparecer, podendo levar à perda dos seus implantes. Se você é diabético e pretende colocar ou tem implantes, fique atento ao controle de glicose e visite o cirurgião dentista a cada 6 meses. Até semana que vem, saúde e paz para todos. Um grande beijo aí para o nosso querido Dr. Sorriso. Eu soube que durante minhas férias ele divulgou aí a seleção dos 10 das 10 pessoas que vão concorrer aí um implante completo, né? Pois é, e fica o toque então para você que foi selecionado, esperar que o pessoal do Ortofip vai entrar em contato. E deixa eu dar uma cutucada também, porque a gente adora quando a gente recebe as mensagens pelo Face. Mas, Edivan, não somos nós que escolhemos os selecionados. É uma clínica médica, uma equipe médica que faz essa seleção. E nós não interferimos de forma nenhuma, porque de médico e dentista eu não tenho nada. Pois entendeu? é, né, Sônia? A gente não olha a foto, esse é bonitinho, esse não, gente. Quem escolhe são os profissionais, né? Sônia, eu estou com uma pergunta aqui da Edna. Ela diz que trabalha na frente do fogão e volta e meia, ela sente dentro do ouvido dela vazar um líquido. E ela quer saber se de repente é esse calor que ela sente pelo fogão. Mas aí também, doutor, só para completar uma informação sobre ela, ela diz que é de Caraguatatuba, ou seja, ela frequenta a praia também. Então tem alguma coisa a ver? Às vezes pode ser um pouco de cera que pode ser uma cera mais líquida, né? Que a cera varia de pessoa para pessoa. Ou senão pode ser uma água que entra, às vezes até uma anatomia do conduto que favorece que a água fique presa lá, né? Então é realmente difícil sem examiná-la. Como é que você faz quando você sai da natação? Ai, gente, eu estava contando para o Sol que toda vez que eu vou nadar, sempre entra água no meu ouvido. Aí eu fico assim, uns 5 minutos na piscina do Sesc. O doutor também fica. Dos dois lados. E é o jeito certo de tirar, doutora, ou não? Não tem nenhum jeito certo. A gente não pode colocar cotonete, obviamente, dentro do ouvido, mas depende da anatomia, né? Se você balançar um pouquinho a cabeça, a tendência da gota é sair para fora mesmo. Agora, eu quero te convidar, doutor, para a gente voltar lá no plasma e antes a gente ver quais as causas que podem causar aí a coceira, o zumbido no ouvido, se a alimentação, vamos lá, doutor? Se a alimentação também pode influenciar, por exemplo, excesso de café, o cigarro, o álcool, se também podem ajudar aí a dar alguma
coceirinha ou zumbido no ouvido. Foi até bom ter falado nisso, porque realmente alguns hábitos alimentares, umas coisas que a gente come, que a gente faz, podem favorecer, né? Então, o cigarro, como falou, muito bem lembrado, por afetar, né, a microcirculação do ouvido, pode causar problemas no ouvido e, consequentemente, zumbido, né? A alimentação, principalmente substâncias estimulantes, no café, pessoas tomam muito refrigerante com aquele do tipo cola, ou senão com guaraná, que são estimulantes. Tem pessoas que têm zumbido só por causa disso, só quando tomam essas substâncias, para você ter uma ideia. Né? Aqui a gente está vendo, por exemplo, a poluição sonora, né? A pessoa que vive constantemente no meio do barulho, né, Luquinha, aquela coisa toda, ela vai ser uma vítima desse zumbido no ouvido. Isso pode ser uma causa, né? Inclusive aqueles trabalhadores que trabalham em fábricas com muito ruído, com ruído excessivo, né? Que não protegem direito, não usam protetor auricular, isso pode acarretar uma perda de audição e, consequentemente, um zumbido, né? E aqui a gente também tem o estresse, né? O estresse, claro, o estresse aumenta bastante a percepção do zumbido. Com o envelhecimento também, aquele último quadrinho, né? O envelhecimento, ele acaba... a gente vai perdendo a audição com o passar da idade e isso também pode acabar acarretando no zumbido. A cera, como a gente falou bastante aqui, inclusive até alguns casos aí, alguns tumores também podem dar o zumbido. Isso é bem comum, né? Não é para ninguém sair desesperado, é uma coisa muito rara, mas isso sim pode ser uma causa também. Tá, ok, então. Antes de pôr a segunda, Luquinha tem uma perguntinha, né, Luquinha? É ligado à poluição sonora. Na verdade, eu vou juntar a pergunta aqui da Marta, que ela comentou que tem um filho adolescente que vive ouvindo pelo fone de ouvido música muito alta, a ponto de ela, que está longe do filho, ouve a música de tão alta que está. Doutor, qual que é o risco que o filho que está assistindo a gente também, atenção, ela não falou o nome, mas presta atenção, qual que é o risco que ele pode correr, de repente, até de perder a audição, ou não chega a isso? Sim, o excesso de ruído, então a exposição contínua e constante ao ruído excessivo, mesmo que o ruído seja uma música, né, um MP3, pode causar realmente perda de audição. É uma causa muito comum, aliás, de perda de audição e tem estudos, inclusive, mostrando que estudos em adolescentes fazendo audiometrias, que os adolescentes que escutam muito realmente estão sendo afetados mesmo e o pior de tudo é que isso daí é uma coisa permanente, né? Então, ele não pode voltar atrás. Não vai voltar atrás. Não vai voltar atrás, então a melhor forma é prevenção mesmo. Eu não sei, Sila, se você tem como encher a tela com essas causas aqui, achei bem legal esse plasma aqui que você fez, olha lá. Então nós temos a poluição sonora, alimentação, estresse, envelhecimento, cigarro, cera e até tumores mais sérios, né, como o câncer. Uma última pergunta antes da gente dar as dicas aí para evitar esse tipo de problema, doutor. Como é que vocês fazem um diagnóstico para saber se pode ser um tumor mais sério ou não? Até um câncer. Então, primeiramente, né, o exame mais importante aí é o exame clínico, a gente tem que olhar o ouvido, ver se não tem nada mais causando isso. Em seguida, a gente faz os exames complementares, o principal deles é a audiometria. Então, na audiometria, a gente consegue ter alguns sinais, se isso se pode ser uma coisa mais grave ou não, né? E a gente suspeitando, a gente pode pedir alguns exames de imagem, a gente pode de ressonância, ou se não, alguns exames eletrofisiológicos. Tem um exame chamado BERA, que ele mede a atividade do nervo auditivo. E com isso a gente consegue inferir também se tem alguma coisa mais séria aí. Então, por isso que é importante procurar, principalmente se for um zumbido persistente, né, procurar o atendimento médico para fazer essa investigação, né, teve gente que disse no Face, viu, Luquinha, que assistiu aquele filme O Sexto Sentido e que disse que zumbido no ouvido é encosto. É quando você vê alguma coisa, é encosto, entendeu? Mas não é encosto não, gente, tem que procurar um médico. Não, e tanto não é encosto que a gente vai ver agora pequenas atitudes que às vezes você pode ter no seu dia a dia para evitar esse problema do zumbido e também com a sua audição. Eu quero pedir até que o doutor comente com a gente, começando aí pelo usar o protetor auricular, né? Ah, sim. No nosso dia a dia, doutor, isso é possível? Então, o protetor auricular seria mais indicado naquelas pessoas que estão trabalhando, que são expostas a níveis elevados de ruído. Então, quando ficam várias horas, né, em ambientes com fábrica, e tem na verdade, o médico do trabalho, ele vai lá e mede, né, a intensidade do ruído e vê se aquele ambiente é danoso ou não para o ouvido. Por isso que a gente faz o exame, né, admissional, periódico, quando a pessoa vai trabalhar numa fábrica, justamente está monitorizando isso, né. Agora, você já ouviu falar em descansar o ouvido, Luquinha? Descansar tá aqui, o ouvido? Sou eu que estou falando, não. Olha, daqui a pouco a gente vai saber disso. E hoje em dia o silêncio é tão difícil a gente conseguir, né? Então a gente vai rapidinho pro intervalo e vai entender como que você pode descansar o ouvido. Será que tem que pedir divórcio da mulher que fala muito? Vamos ver.